Memórias da Última Origem. As intervenções extraterrestres no passado oculto da humanidade. Fábio Luciano, primeira edição. Parte 1. A história de nossa origem, descrita na Bíblia, foi contada por inteiro. Capítulo 1. A interpretação certa de uma palavra muda toda a história. A palavra Elohim é a palavra mais antiga da Bíblia, que é traduzida como Deus, mas esta palavra tem uma forma plural masculina que assume formas verbais plurais. E quando comecei a aprofundar-me nessas questões, percebi que os problemas levantados pela pluralidade dessa palavra não são apenas uma falha gramatical, pois, na verdade, eles representam uma forma anterior da história, em que Elohim era melhor entendido representando uma diversidade de seres. Um exemplo é um corpo de deuses que está descrito no cânon hebraico, referido como o Conselho do Céu, no qual vários Elohim se sentam numa assembleia que está descrita no Salmo 82, 1 ao 8. Salmo de Asaf. Deus, Elohim, se levanta no conselho divino, em meio aos deuses. Elohim, ele julga. Até quando julgareis injustamente, sustentando a causa dos ímpios? Protegei o fraco e o órfão. Fazei justiça ao pobre e ao necessitado. Libertai o fraco e o indigente. Livrai-os da mão dos ímpios. Eles não sabem, não entendem, vagueiam em trevas. Todos os fundamentos da terra se abalam. Eu declarei: vós sois deuses, e Elohim. Todos vós sois filhos do Altíssimo, Elion. Contudo, morrereis como um homem qualquer. Caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, Elohim. Julga a terra, pois as nações todas pertencem a ti. Bíblia de Jerusalém. Ora, se Elohim em diversas passagens quer dizer um Deus único, é difícil que Deus faça uma assembleia com si mesmo porque está escrito que quem preside a assembleia está muito furioso com os Elohim, que dela participam, porque eles não governam como deveriam. Aquele que preside os repreende, e a um certo ponto o texto original diz: sim, é verdade que vocês são Elohim, mas vocês morrem como todos os Adã. Ou seja, não se iludam e lembrem que vocês morrem da mesma forma que os seus subordinados. Já que aqui se está falando de uma assembleia e do fato que eles morrem, até os mais irredutíveis apoiadores da doutrina dizem que não, que nessa passagem Elohim não pode significar Deus, e então dizem que nesse caso quer dizer juízes, ou seja, onde é conveniente, Elohim significa Deus, e onde não é conveniente significa outra coisa. No Salmo 82, é usado sempre o termo Elohim e nenhum outro termo. No Salmo 2, onde se fala sobre juízes, são utilizados todos os termos que em hebraico são empregados para definir juízes, ou seja, Rosnim, Malki, Shoftim, Malkim. Mas o termo Elohim nunca é usado. Portanto, onde se fala de Elohim se usa o termo Elohim. Onde se fala de juízes, são usados os termos para se falar de juízes. Então, as histórias de Deus fazem mais sentido se as lermos com a palavra Elohim, em vez de a trocarmos pela palavra Deus, pois, quando usamos o significado raiz da palavra Elohim, as histórias mudam, mas não de maneira aleatória, mas mudam de uma maneira que resolve muitas das questões morais que teríamos sobre as histórias de Deus. Como, por exemplo, por que coisas tão brutais e inescrupulosas foram feitas em nome de Deus? Por que seres humanos são massacrados em conflitos para alcançar os desejos de Deus para o seu povo? Por que um Deus todo-poderoso necessitaria de patrocinar genocídios em massa para que o seu povo conquistasse sua nação? Ora, as nações da terra pertencem a ele segundo o Salmo 82:8.
Aqui vemos claramente que um Elohim maior que os outros dividiu terras para os Elohim que estavam abaixo cuidar, e ainda os exorta por não estarem cuidando direito delas, dizendo que estão julgando injustamente a causa dos ímpios. No momento em que você relê as histórias como história dos Elohim, você rapidamente percebe que está lendo a forma resumida das narrativas originais da antiga Mesopotâmia, as narrativas da antiga Suméria, Babilônia, Acádia e Assíria, e tantas outras narrativas ancestrais que contam uma narrativa de restauração da terra que estava envolta num desastre. A terra foi restaurada por estes seres que vieram do céu, e os mesmos estavam incumbidos de reger os seres que eles colocaram nela, os Adã, segundo os textos originais das escrituras hebraicas. Às vezes, recebo uma reação instintiva de pessoas de fé, as quais amo e respeito as suas crenças, pois já estive na mesma posição que elas, servindo no movimento cristão. Os meus amigos cristãos, em relação ao que defendo na tradução de Elohim como pessoas poderosas, têm a reação instintiva de dizer que sabemos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, esta é a teologia cristã da Santíssima Trindade, certamente. É por isso que Elohim, a palavra mais antiga da Bíblia para Deus, é um plural e deve representar as pessoas da Santíssima Trindade, segundo os argumentos de grandes amigos. Bem, há muitos problemas para essa reação. E o primeiro é que a Santíssima Trindade é uma doutrina cristã separada da obra, ou seja, é uma de tantas doutrinas criadas pela teologia, que foram intencionalmente atribuídas por antigos redatores, conhecidos como conhecedores da tradição. Já esta teologia dos redatores mais recentes do cânon hebraico é uma teologia monoteísta. No entanto, se formos a fundo na tradição dos antigos hebreus, veremos que não eram um povo que adorava a um Deus único. E, de fato, a inserção do nome Yahvé, Deus ou Senhor, sobrepondo o nome Elohim, como vemos em Gênesis 3 ou Gênesis 11, revela que os redatores transformaram as histórias dos Elohim em uma história de Deus. E são esses ajustes que lançam muito dos problemas morais que vemos no Antigo Testamento. Porque um Deus amoroso bombardearia as pessoas de volta a uma condição igual à da Idade da Pedra? Vemos isso em Gênesis 11, quando os construtores da Torre de Babel são resetados num estado onde nem mesmo sabem mais se comunicar. A pergunta é: então é isso que acontece? Quando o Pai, Filho e o Espírito Santo tomam alguma atitude? Entram numa briga? Causam um desastre? Claro que não. As histórias originais são sobre outra coisa. São sobre os Elohim, ou seja, seres poderosos que interferiram na vida humana. Já quero deixar bem claro que o meu interesse com este livro não é que as pessoas larguem as suas Bíblias e a excluam de suas leituras, nem que deixem de acreditar que existe um Deus transcendental, uno, o que na minha opinião está muito além do que imaginamos, ou seja, sendo muito maior que um Deus. Na verdade, a intenção é que as histórias sejam lidas de maneira correta. E para que o leitor moderno veja clareza nestas narrativas, os nomes que constam em textos originais devem ser mantidos, e não que os nomes desta panóplia de seres sejam genericamente substituídos pela palavra Deus, Yahvé ou Senhor. E também que entendamos que as narrativas antigas de povos ancestrais como os maias, egípcios, o povo Idu do Quênia, Tagalog das Filipinas, os sumérios, babilônios, assírios, entre tantas outras narrativas, têm histórias que são surpreendentemente semelhantes às narrativas da Gênesis, que, no entanto, nos dão detalhes que foram excluídos da Bíblia no seu corte final. Quando a redação final do cânon hebraico foi feita no século 7 ao 6 a.C.,
A agenda que dirigia essa edição era ideológica. Não foi uma redação com intenções de ajustar a gramática. E é por isso que você pode ter textos onde o problema teológico de muitos deuses foi resolvido com reedições, mas a gramática está totalmente corrompida. Vejamos alguns exemplos. Sabemos que o nome YHWH, Yahvé, não havia sido invocado ainda no tempo de Adão. No entanto, é visto que este nome é colocado nas narrativas iniciais da Gênesis, mesmo antes dele ser conhecido pelos Adão. Isso nos mostra que não estamos lendo a narrativa original destas histórias de inícios. E esta é uma pista de que a forma original tinha mais deuses ou seres avançados do que a tradução atual quer dar. Por exemplo, não faz sentido um Deus único entrar em conflito consigo mesmo em várias narrativas, como lhe mostrei do Salmo 82 na Assembleia dos Elohim. Então, manter a forma de um mundo enoteísta nestas histórias não fazem sentido, até que você perceba que há muitos poderosos em cena competindo entre si. Logo no início do livro de Gênesis, quando no texto os Elohim dizem: "Vamos fazer os humanos se parecerem com um de nós." Eles realmente querem dizer que parecer é um termo muito concreto. E um de nós é muito claro que a pluralidade é enfatizada ali. Em Gênesis 3, você tem os Elohim discutindo sobre quão inteligentes os seres humanos deveriam ser. E um deles diz: "Não queremos que os humanos sejam tão inteligentes quanto nós." E mais uma vez, o conflito e a pluralidade da linguagem levantam um problema que até uma criança pode reconhecer. Ao contar a história das traduções familiares convencionais da Bíblia, essas questões são resolvidas assim que você percebe que está lendo uma história sobre vários Elohim em conflito sobre quão inteligentes os seres humanos devem ser. E esta narrativa parece muito uma forma resumida do conflito dos personagens Enlil e Enki nas antigas histórias mesopotâmicas ou do Popol Vuh maia. Não que seja, mas mostra um pouco da identidade destes seres. Mas se você não quiser seguir essa lógica, apenas mantenha a palavra Elohim, que é plural no texto, e releia as histórias dessa maneira. E isso é suficiente para uma forma diferente da história emergir. Uma história que tem algo diferente a dizer sobre o mundo em que os nossos ancestrais viveram, e que fornece informações diferentes sobre as nossas origens e o nosso lugar no cosmos. Vamos ver outra pequena passagem bíblica que está em Gênesis 35, que deixa muito clara esta multiplicidade destes seres chamados Elohim. Deus, Elohim, disse a Jacó: "Levanta-te, sobe a Betel e fixa-te ali. Ali erguerás um altar ao Deus, lá, El, que te apareceu quando fugias da presença de teu irmão Esaú." Bíblia de Jerusalém. O que está descrito aqui? Deus disse a Jacó: "Suba a Bet-El, que quer dizer casa de El, e se estabeleça lá. Construa naquele lugar um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da presença de Esaú, teu irmão." Agora, como é possível que Deus diga: "Construa um altar para aquele Deus que apareceu para você"? Será que há algo errado? Se lêssemos da maneira correta, colocando Elohim onde deve estar, como está no texto original, e El onde se deve estar, tudo fica claro. Porque em hebraico está escrito que Elohim, plural, isto é, o grupo de Elohim com o qual Jacó estava diz: "Você deve construir um altar." E em seguida vem o termo singular, para aquele El que te apareceu enquanto fugias. Ou seja, deve construir o altar para aquele Elohim de nós que se apresentou para você. Aliás, o trecho para aquele que te apareceu. Aqui, o verbo em hebraico não significa apareceu. Em hebraico, a forma verbal é diferente. É passivo reflexivo e quer dizer que se mostrou a você. Por exemplo,
Se você não vê um amigo há alguns anos, diria a ele: Quanto tempo faz que você não me aparece? Em hebraico é a mesma coisa. Aqui, o Elohim que dirige a palavra a Jacó fala para ele construir um altar em Betel para o El que tinha se apresentado a ele aquela primeira vez. Há diferentes Elohim na Bíblia, e são, inclusive, citados por seus nomes. O Elohim dos Moabitas se chama Quemosh. O dos Amonitas se chama Milcom. O dos Sidônios, fenícios, se chama Asherate. Tem um outro ainda que se chama Dagon. Esses Elohim possuíam epítetos também. Por exemplo, um deles era chamado Baal Peor. Baal Peor significa o senhor da exposição dos órgãos sexuais. Na Bíblia, vocês lerão que ele praticava sexo e incentivava os que estavam com ele a fazer o mesmo. Era o Elohim dos Moabitas. Yahvé, no livro do Êxodo também é definido, e você encontrará traduzido exatamente assim na sua Bíblia: Ishi Milshamá, homem de guerra. Ele fazia somente isso. Ishi quer dizer indivíduo homem, e Milshamá, de guerra. O que veremos nas páginas seguintes será esta multiplicidade e quais as funções estes Elohim exerciam, e também passaremos por narrativas ancestrais que mostram histórias que foram sucumbidas, que mostram a nós quem realmente eram estes seres que desceram do céu e qual é a nossa verdadeira origem.